Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Delegados na Escuta, um bate-papo sobre segurança pública, temas jurídicos e política. Desde já gostaria de agradecer o apoio dos meus parceiros Andresa, do Estúdio Animarida 13 e Aracaju 24/7. E hoje estou mais uma vez com o colega Cássio para debater com dois colegas que fazem parte de uma unidade da nossa Polícia Civil de extrema importância. E Cássio vai dizer aqui para a gente qual o BO de hoje e quem são os nossos intimados. Bom, Renato, os intimados de hoje, se a gente precisasse conduzir coercitivamente, ia ser complicado, né? Porque tem um time forte lá para proteger, né? Verdade. Doutor Dernival, doutor Hilton. Doutor Dernival é diretor do COP, o doutor Hilton também está em uma das unidades lá do COP. Vão falar com a gente aqui hoje sobre a atividade do COP, que é um órgão especializado. Foi falado aqui, inclusive, na entrevista com o doutor Flamarion, que foi o doutor João Eloy que criou o COP, né? O doutor Paulo foi quem disse, na verdade, né? Lá no início da nossa Polícia Civil, da carreira de delegado de polícia. É um órgão que tem 4 delegados de polícia, ainda tem um DIPOL lá com mais outros 2 delegados, que faz o trabalho dos crimes mais graves que são praticados aqui no estado de Sergipe e que, graças a Deus, estão com números excelentes. Primeiro, o doutor Dernival, pernambucano, que está aqui desde 2007, né, doutor Dernival? 2008. É do 3º concurso de delegado de polícia do estado, foi escrivão de polícia também, na época que passou no concurso para delegado também passou para escrivão. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Ok, obrigado, doutor Cássio, obrigado, doutora Renata, é um prazer, uma satisfação esse bate-papo aqui com vocês. E doutor Hilton, alagoano, sim. Não é isso? Acertei mesmo? Isso aí. Alagoano, que está aqui em Sergipe, não antes de ser delegado de polícia, só fazia estudar, né? Para concurso. Exato. E escolheu a carreira de delegado de polícia aqui do estado de Sergipe, também do concurso do doutor Dernival. Seja bem-vindo, passou pelo interior aí, rodou o estado todo, já conhece Sergipe mais do que muito sergipano, né? Mais do que eu, com certeza. E seja bem-vindo, doutor Hilton. Valeu, obrigado, gente. Estamos aqui à disposição. Prazer ter vocês aqui com a gente. Prazer, muito igualmente. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Legal. Vamos aqui falar de uma unidade que chama muito a atenção, né? A gente sabe que o COP é por onde passa as operações mais importantes do nosso estado. Muitos dos casos mais emblemáticos que aconteceram aqui em Sergipe passaram pelo COP, então a gente sabe que é um desafio muito grande trabalhar lá, né? E eu queria que você começasse por aí, Dernival, dizendo para a gente, né, quais são os maiores desafios que você enfrenta lá à frente do COP. É uma unidade complexa. Eu cheguei até o COP no ano de 2016, sob a direção do Dr. João Eloy, era o diretor do complexo na época. E no ano de 2017, quando ele voltou para a Secretaria de Segurança, ele me convidou para ser diretor do complexo e desde então já se vão cerca de 8 anos que eu estou como diretor do COP. Como você disse, é uma unidade complexa de investigações difíceis, mas também nós temos excelentes profissionais naquela unidade, são profissionais motivados e também altamente treinados. Isso facilita o trabalho. Na estrutura do COP nós temos também a divisão de inteligência, que é um diferencial da legislação aqui do estado de Sergipe, onde nós temos a inteligência integrada diretamente no órgão de ponta operacional. Então, muito o que outros estados perdem nesse tempo da tramitação da informação até chegar na ponta de quem vai realmente operacionalizar a ação, aqui em Sergipe a gente não tem esse problema, porque nós temos a divisão de inteligência integrada, já a estrutura do complexo, então essa informação ela flui mais rapidamente e isso contribui com certeza para o êxito das operações. Doutor Dernival, falando de números, eu gosto muito de utilizar número, porque o número ele dispensa qualquer discussão teórica, né? Ou a maioria das discussões teóricas. Aqui e ali, ainda mesmo com o número, a teoria entra no meio para poder questioná-los, né?
Mas é incontestável que aqui em Sergipe a gente teve uma fase que eu não me lembro, que eu acho que foi antes de 2015, que a gente teve uma fase ruim de estouro de caixa eletrônico aqui. E logo que eu cheguei também aqui na polícia em 2003, a gente tinha um ou outro assalto a banco, teve um assalto a banco de Lagarto, eu me lembro de um assalto a carro forte aqui na Francisco Porto. Eu cheguei até a prender depois em Tubia Barreto um desses autores aqui da Francisco Porto, por acaso, na época. E hoje a gente não vê notícia de assalto a banco aqui em Sergipe. Isso é só em Sergipe ou no Brasil inteiro diminuiu? A primeira pergunta é essa. A segunda além desses crimes maiores, quando é que o COP é acionado pelo secretário? Além das atribuições normais do dia a dia, o que faz a Secretaria de Segurança Pública acionar o COP assim, em situações especiais? Entendi. Em relação ao roubo a banco, a gente vê ao longo dos anos que ele vai mudando a modalidade. Nos anos 2000, como você frisou, 2000 a 2010, a modalidade mais comum era a gente chama de vapor, que era aquele roubo com o banco aberto, o banco em funcionamento, e os indivíduos ingressavam no banco no horário de expediente. Com o desenvolvimento da técnica pelos ladrões de usar o explosivo, nós vemos que o vapor vai diminuindo, e aí passa a ocorrer as explosões tanto a banco como a carro forte. Aqui no estado de Sergipe, nós nunca tivemos roubo a carro forte com uso de explosivo. Nós já tivemos na modalidade calçada, né, que é aquela ocasião em que o vigilante está descendo do carro forte para o banco ou entrando no carro forte, e aí ele é abordado. Então a gente vê essa mudança ao longo dos anos. Quanto ao ápice, assim, por assim dizer, dos eventos com explosão, nós tivemos o ano de 2015. Nós tivemos nesse ano 43 explosões. Se for avaliar, ver que um ano tem 48, 50 semanas, dá quase que uma explosão por semana. Esse foi o ápice. E aí, com a chegada de Dr. João em 2016 como diretor do COP, nós começamos a diminuir esses números, eles foram diminuindo, a ponto que nós já estamos em março, nós completaremos 3 anos sem nenhuma explosão no estado de Sergipe. O que é que a gente percebe? O que levou a essa redução? Você me perguntou se essa redução ocorreu só em Sergipe ou em outros estados. Eu posso, pelos dados, pelos números que nós temos, eu posso afirmar que Sergipe ele contribuiu para a redução de roubo a banco no Nordeste, pelas operações que nós fizemos, e até algumas operações a nível nacional. Então, nós vemos o quê? Que Sergipe, primeiro, reduziu esses números aqui no estado, depois Alagoas também, que nós passamos a atuar muito integrado com Alagoas e com a Bahia, porque o que nós vemos ao chegar no COP, nós tínhamos uma informação sobre roubo a banco, e essa informação ficava ali encapsulada. Se o bandido não agisse em Sergipe, então a teoria era essa. Nós mudamos essa cultura e passamos a trabalhar com integração com os outros órgãos operacionais das outras polícias. Então, com isso, a gente conseguiu criar um núcleo, uma força-tarefa de roubo a banco que envolvia não só o estado de Sergipe. Isso, ao longo dos anos, a gente viu que foi a estratégia correta, porque nós diminuímos não só em Sergipe, como também nos nossos estados vizinhos. Agora, é o tipo de crime que nós vemos em alguns estados, por exemplo, São Paulo, Maranhão, que continua ocorrendo. Maranhão, salvo engano, já teve 5 eventos de roubo a carro forte esse ano, e mais alguns eventos em transportadoras de valores. Mas aqui na nossa região, Bahia, ainda ocorre algumas explosões, principalmente na capital Salvador. Foi o último ápice de explosões aqui que nós tivemos na região. Várias explosões dentro da capital, que até houve uma contribuição nossa para desbaratar essa quadrilha, que na época dessas explosões em Salvador, houve também uma explosão aqui na cidade de Carira, e foram membros da mesma organização criminosa. Então, nossa investigação aqui de Carira, como houve a Caixa Econômica Federal também, a Polícia Federal também instalou um inquérito aqui em Sergipe.
Nós passamos a trocar informação tanto com a Polícia Federal daqui quanto da Bahia. E através de nossa investigação nós conseguimos ajudar a desbaratar essa quadrilha que estava agindo em Salvador. Isso a título apenas de exemplo, que nós já conseguimos desbaratar também quadrilha que agia em Minas Gerais, no Ceará, na Bahia, em Alagoas, em Pernambuco. E também a recíproca também é verdadeira. Já ocorreram casos que iriam ocorrer aqui em Sergipe, que a gente não tinha conhecimento, mas que nossos parceiros nos alertaram e nós conseguimos evitar essa explosão. Então, a gente viu que a doutrina de antecipação e integração é essencial. O que é que nós adotamos como cultura hoje no COP? Se houver uma explosão na Bahia, a gente não vai achar, não, explodiu em Rio Real. Quem explode um banco em Rio Real, ele vai explodir em Cristinápolis. Quem explode em Paripiranga vai explodir em Simão Dias. Então, ocorreu um evento próximo, a gente já chama o parceiro da Bahia, e aí, amigo, está precisando de algum apoio, de alguma ajuda, alguma diligência, fugiu alguém para Sergipe. Então, a gente já procura se integrar e se inteirar daquela ocorrência para poder desbaratar esse grupo criminoso o quanto antes. E fazer um trabalho preventivo, né? Excelente trabalho, né? Que não tem como a Bahia e Alagoas não estar junto com o Sergipe nessa luta. E pegando um gancho dessa integração aí com outras instituições, outros estados, como é que tem sido, Hilton, o papel da tecnologia nesse aspecto das investigações e dessa integração? É fundamental. Hoje em dia, a gente tem que se preparar para realmente esse tipo de investigação que é cada vez mais comum os criminosos, né, passarem a falar menos com telefones e tomarem certas cautelas. Mas lá no COP, Dernival conseguiu reunir uma equipe, né, de policiais civis que já tinham essa predileção por essa área, criou um núcleo, né, que serve de apoio para as investigações do COP. E esse pessoal é fera, assim, tipo, é meio que hacker mesmo, para tentar, no máximo, ali ajudar nas investigações. E, assim, a investigação cada vez mais tecnológica, né? E assim, a informática também vai mudando, né? Assim, e a gente vai tendo que se adaptar. Então, assim, são decisões que a gente tem que estar antenados ali. Muitas das vezes o Judiciário e o Ministério Público não entendem o que a gente quer pedir naquelas cautelares, né? Então, assim, é um mundo novo surgindo aí, mas que é essencial para a gente aliar no combate ao crime, né? Esse tipo de investigação vem realmente mudando, né? Porque na época da gente, quando a gente entrou na polícia, era muito mais comum, por exemplo, as interceptações telefônicas. Sim, que hoje em dia foram perdendo força, né? Não, e assim, essa questão da diminuição dos números de ocorrência de roubo a banco, eu acredito muito que se deve realmente a essa questão da migração também dos criminosos, né, nessa questão do estelionato digital, nas fraudes, porque essa semana mesmo teve noticiário, né, do Rio de Janeiro, né, que o pessoal fazendo aquelas falsos sequestros, né, coisa que a gente já investigou também lá no COP também, cometendo extorsão, né, e assim, é uma facção criminosa do Rio de Janeiro, em pé de igualdade com o Comando Vermelho, que está atuando só em falso sequestro, dentro dos presídios. E é um modo de agir tão antigo esse, e ainda tem quem cai, né? É porque assim, você tem o Brasil todo como potencial vítima, né? Então, assim, eles vão... E assim, o medo é um fator muito importante para a tomada de decisão, né? O medo. Exatamente. O uso do medo, né? O medo faz com que você tome decisões rápidas, né? Porque senão você pode... É imprescindível. O medo, inclusive, serve para isso, né? Para que a gente tome uma decisão rápida para sobreviver. E nessas vezes você é levado ao erro, né? Pelo medo e acaba... Eu brinquei com os policiais. A gente teve recentemente fora do estado, né? Numa operação em Brasília, para também tratar sobre uma organização criminosa nessa questão de estelionato também digital. E assim, eu até brinquei com os policiais, mas assim, cada vez mais a gente vai se deparar com a seguinte situação. A gente vai invadir uma casa com mandado de busca, né, cumprir o mandado de busca, e a gente vai chegar lá, o cara vai estar na frente do computador, né, ele está cometendo crime ali naquele momento, né. Vai mudar um pouco esse perfil, né. Lógico que não vai deixar de existir o crime violento, né, muita arma de fogo circulando, a impunidade, enfim, mas assim, cada vez mais a gente vai se deparar com essa situação. A gente está
prendendo essas pessoas, né, com envolvimento, e também essas pessoas envolvidas com crime organizado, né? E eles estão ali cometendo crime pelo notebook. Eu penso como você, eu acho que a tendência é que os crimes violentos fiquem a cargo mais de pessoas que têm pouco preparo no crime. Os menos preparados, os mais... Os que têm um afã violento. O afã violento e que não tem exato. preparo intelectual e a gente vai chegar neles porque eles não têm nem tanto preparo para isso. Porque se você analisar assim, o custo para você efetuar um assalto a banco, né? Assim, E a logística, a quantidade de rastros que você tem que deixar ali, né? Em parceiros, aluguel de arma, de veículo, né? Transporte. O risco da da ação, de você morrer, de você matar um inocente, sua pena ser maior. É muito maior do que você se concentrar e não, vamos agora investir aqui num tipo de estelionato digital, você vai ficar dando golpe, você vai roubar, você vai criar um link de um site falso de um banco e a pessoa vai clicar, você vai roubar os dados, você vai roubar o dinheiro. Ali uma ação que você vai roubar, sei lá, milhões ou perto disso, às vezes com golpe, com hackers, né? Você vai conseguir facilmente levantar aquele dinheiro sem risco e é um tipo de investigação que ainda é bem complicada de se fazer também, de se chegar a um resultado bom. Né? E além da pena menor, ainda para cooptar o criminoso é mais fácil. Porque é mais fácil você chamar um cara para dar um golpe através de um computador que está distante da vítima do que ele ir para o front. Vai ter muito mais coragem de Então você vai ter mais gente disposta a fazer esse tipo de coisa, né? Exato. E eu vejo assim também, vendo o outro lado, que o criminoso também que resolver fazer um assalto violento, sobretudo em desfavor de instituição financeira, ele vai ser também um criminoso mais qualificado, porque também é o cara que ele gosta daquela adrenalina e ele quer levantar o dinheiro rápido. É o que nós vimos, por exemplo, naquele banco de Araçatuba. Ali foram praticamente freelances, não foram indivíduos faccionados. Ali a facção criminosa contratou, pagou os maiores ladrões de banco do Brasil, que esses caras geralmente não pertencem a facção nenhuma. Então a gente vê esse outro lado da moeda, que também quem resolver roubar um banco vai ser um criminoso mais bem armado e ele vai planejar a melhor ação. Nesse caso de Araçatuba, por exemplo, a única coisa que eles não previram, né, foi a questão do dinheiro, que eles não conseguiram subtrair por um dispositivo de proteção da própria transportadora. Mas se eles conseguem perpetrar aquela subtração, ia ser um roubo beirando meio bilhão de real. O Derival, mas tem os mais otimistas, outros mais pessimistas, mas a tendência é o dinheiro deixar de circular, né? O dinheiro, isso, a sede, o papel, cada vez deixar de circular. O dia que o dinheiro deixar de circular, que eu não acredito que demore mais de 10 anos isso, acho que em 10 anos já encerrou, porque Na hoje... prática a gente já sente isso. Já sente né? isso. Tem mais de um ano que eu não saco dinheiro. Outro dia eu fui lá para minha cidade, parei no meio da estrada para comprar um abacaxi lá na região na Chapada Diamantina. Aí a mulher, perguntei, recebe Pix, a mulher falou, meu filho, tem uma vendinha ali que tem uma... Você faz ali. Pega internet. Eu fui lá, paguei, fiz o Pix. Então, assim, a tendência é o dinheiro deixar de circular. Então, esse tipo de subtração de valores altos. Valores em, vamos dizer assim, materiais, eu acho que, naturalmente, isso vai inviabilizar a vida dos... Por exemplo, não tem como o cara assaltar um banco no futuro, porque ele não vai levar... Ele não vai levar isso. Eu acho que aí é por isso que eu acho que hoje, quando eu vejo aqui roubo e furto de veículos, por exemplo, que eu trabalho na delegacia de roubo e furto de veículos, eu percebo o número de roubo diminuindo. COP diminuindo, as ações lá também de roubo de banco e de outros roubos mais complicados. A delegacia aqueles roubos grandes que tinha aqui, a residência, não está vendo mais. Sequestros também. Sequestro. Então, o crime organizado está já. Eu tive em Goiânia numa palestra lá de segurança pública internacional, com os adidos do mundo inteiro falando sobre os maiores problemas de segurança pública. A questão maior era justamente crime praticado pela internet. Meio virtual. O cara fez uma conta lá que chega assustou na hora, que hoje movimenta muito mais do que o tráfico de drogas. Chega nem perto. O volume de dinheiro do crime virtual.
Então a gente vai, daqui a 10 anos, nós vamos estar com outra realidade de crimes patrimoniais, né? Que vão ser esses. Aí provavelmente vão estar já na fase da criptomoeda também, já com mais força, né? E isso vai exigir da gente estudar, né? Porque a gente vem até hoje, Danival, trabalhando, o mesmo crime que você trabalha hoje, o doutor João Eloy trabalhava quando chegou aqui. É mais ou menos a mesma coisa. Mudou um pouco agora com esses golpes, mas nos próximos anos vai mudar totalmente a realidade. A gente já percebe a quantidade de crime patrimonial hoje no meio virtual é infinitamente maior. E isso repercute também no trabalho da DIPOL, que a gente via um analista alguns anos atrás, era basicamente escutar áudio. Hoje não. Hoje o cara tem uma quantidade infinita de dados para serem analisados e demanda mais pessoal e mais treinamento. Isso aí que a gente tem feito capacitações frequentes, o pessoal vai para Brasília, vai para outros estados, onde a gente percebe que há uma evolução e esse servidor que vai lá buscar o treinamento, chega aqui, ele faz um nivelamento com todo mundo na DIPOL para poder o caminho é esse. Manter todo mundo com aquela novidade tecnológica do momento, né? Que também é a novidade de hoje, amanhã já surge outra ferramenta de investigação. E isso demanda um analista capacitado. Até como você falou, assim, tem muito tempo que você não saca dinheiro, né? E assim, e tem quanto tempo que você, com que frequência hoje em dia você faz ligações pela operadora, chamada de voz, pela linha, ou pelo WhatsApp? Porque é mais fácil, né? A gente acaba fazendo ali. A gente utiliza mais geral. Hoje em dia eu mal faço ligação telefônica. Exatamente, você manda um áudio, né? É mensagem, áudio, mal faço. Agora, a única vantagem de tudo isso é que a tecnologia ela ajuda o criminoso e facilita para a gente também pelos rastros que a tecnologia deixa, né? Deixa. Agora também depende de colaboração das empresas que atuam ali, depende do entendimento do juiz. Se torna uma investigação mais maçante, né? Que você demanda a informação e espera. E no crime comum de rua, você vai lá, busca, é uma imagem, é um informante. São mais lentas, né? E tem a burocracia da própria legislação, né? Que além da vezes legislação, atrapalha a gente. Você imagina, esse assunto é tão complexo e complicado, Renata, que se você faz um projeto de lei e leva para o Congresso, até os termos utilizados nesse ramo, vai entender direito. Ou confia e deixa passar, porque primeiro você tem que passar, né? primeiro você tem que passar lá no Congresso Nacional, você passar o projeto de lei e tentar explicar para o parlamentar o que é que significa aquilo. Esse é o primeiro passo. Depois, o delegado vai fazer a representação para o juiz, que também não tem familiaridade com aquele assunto. E não tem porque não é da própria atividade dele. As empresas estão sediadas fora do país, né? E as empresas fora do país. Então, assim, difícil, agora, se a gente não se antecipar, exato. Se a gente não se por exemplo, você fala de dados, né? Que lá os analistas hoje têm uma quantidade imensa de dados. Nós não vamos ter como trabalhar com a análise humana de dados, né? Se você não tiver um software bom para poder filtrar, você saber o que você vai pedir, né? Aí é onde está a atividade humana, a gente saber. E às vezes até o software consegue puxar coisa que a gente não está nem imaginando, né? Fazer correlações, né? Exato. Mas assim, eu fico muito animado com isso, né? Vendo o futuro. Porque é como eu estava dizendo, né, Nivaldo, nos últimos 30 anos, a gente vem investigando mais ou menos no mesmo padrão. É o mesmo tipo de crime. As coisas estão dando uma virada, uma virada de chave muito grande nesses últimos. Eu estou sentindo isso lá na delegacia para investigar. Eu estou sentindo lá na delegacia de roubo e furto de veículos. Falei até com o Mayra outro dia que eu preciso ir lá passar uma semana com ela, né? E a gente precisa. Falei com o Tiago outro dia também, quando eu voltei de Brasília. Acho que aqui já passou da hora de ter uma superestrutura de crime cibernético, maior do que a gente tem algumas estruturas aqui. Tem que treinar cada delegacia para fazer. Não vai dar conta. Se você espalhar, não adianta. O Estado se você tem não que concentrar, se preparar para essa realidade. Tem que se preparar. Nova, né? Eu acho que eu não sei. A minha ideia, eu imagino que em breve a gente vai ter que ter uma estrutura bem organizada, com pessoas preparadas. Hoje a gente já tem uma dificuldade grande no trabalho, que é a falta de uma nuvem da polícia, por exemplo. Isso atrapalha a cadeia de custódia. Você tem 50 gigas de dados em um celular, você vai mandar para onde? O portal criminal não comporta.
Aí você tem que levar num HD para chegar lá, jogar no computador no fórum, e aí a cadeia de custódia se foi, se perdeu, né? E a gente tem essa dificuldade que não é de um amanhã, não. Já é a realidade de hoje. Já vem atropelando a gente, né? É a realidade de hoje. Tá tudo no celular. Isso. E voltando ao assunto da inovação que a gente tem que ter. No caso de Capitão Oliveira, por exemplo, que foi uma investigação lá do COP. Naquela época, em 2018, nós já pedimos ao Google quais telefones teriam sido acessados naquele local. Nós pedimos aquilo, acho que foi o pedido pioneiro no Brasil. Quais o quê? Quais celulares haviam se conectados à internet na localidade do crime. Nós fizemos aquele pedido, o Google disse que não tinha aquela informação, nós insistimos, o juiz insistiu e fixou multa, foi para o Tribunal de Justiça, STJ, STF. E só que se a gente fosse esperar essa informação para elucidar o crime, não ia conseguir, né? Só que depois veio o caso de Marielle e a gente viu que o Google forneceu tudo aquilo que a gente tinha pedido anos antes. Lá no Rio. Isso. Aí a gente vê o quê? Que realmente a gente está no caminho certo. Esse caminho de treinamento do pessoal, ele é essencial. E a estrutura nós temos que ir paulatinamente construindo, demandando da chefia da organização para a gente chegar, que não no ponto ideal, mas que em um ponto que dê para a gente conseguir um trabalho, né, e mostrar os resultados plausíveis. E tem um outro ponto também que eu queria tocar. Volta e meia, o pessoal, eu sou baiano, né? O pessoal da Bahia pergunta, né? Qual é a facção que comanda aí em Sergipe? Eu falei, aqui nenhuma. Você respondeu bem, né? Comandar. Eu falei, aqui não tem nenhuma. Porque lá na Bahia, eu não sei se é verdade, mas quem me falou foi o pessoal de dentro mesmo da segurança pública, que na Secretaria de Justiça, quando o cara vai entrar no presídio, na ficha de entrada, ele já diz que facção ele é. E por que é feito isso? Para evitar a morte dentro do presídio. Então, eles já separam por facção. E se o cara não for de nenhuma das duas facções, ele vai por bairro. Se naquele bairro, facção, se o cara é do bairro, sei lá, Bugio, e quem manda no Bugio é facção D, ele vai para a ala da facção D para evitar a morte dentro do presídio. E eu conto essa vantagem para todos os meus amigos lá da Bahia, né, que aqui em Sergipe não tem, e digo que não tem graças ao COP. E aí a gente não precisa ter o COP. Não só o COP, vamos trazer para a Polícia Civil toda, mas o COP, eu percebo que o COP, ao longo dos anos, trocando informação com a Polícia da Bahia e de outros estados aí da Federação, tem feito vamos dizer assim, uma peneira boa aqui em Sergipe e não tem deixado eles entrarem. E quando chega aqui, eu vou falar eu quero me colocar nesse meio também como Polícia Civil do Estado de Sergipe, a gente consegue... e Sergipe está para mim é um dos pontos principais da Polícia Civil, do COP e de outros colegas também aqui, muitos colegas que trabalham na nossa divisa aqui, que eu sei também que tem muita relação com a Bahia, que tem segurado a entrada desse pessoal aqui em Sergipe. Eu posso continuar contando essa história lá na Bahia para os amigos? Assim, a gente tem feito esse monitoramento das lideranças dessas facções, sobretudo essas lideranças da Bahia. E aí eu incluí outros órgãos da Polícia Civil, também o DENARC, o DHPP, tem muitas informações sobre esse tipo de criminoso. Agora, assim, sinceramente, onde há o tráfico de drogas, e Sergipe não é uma ilha, certamente há o crime organizado. O que não há em Sergipe é um território onde a polícia não entre. Um território onde o criminoso dite regras, fale toque de recolher, isso em Sergipe não existe. As polícias daqui não permitem. Mas que há atuação de facções criminosas aqui, há. O que é que ocorre, no mais das vezes? Essas lideranças, como são conhecidas no estado da Bahia, migram para o estado de Sergipe e aqui tem uma vida não criminosa só para usufruir do dinheiro e não comete crime nenhum. Mas a gente mesmo assim localiza, tenta cumprir a prisão. Quando preso, nós recambiamos para que esse indivíduo não fique aqui no sistema prisional. E quando ocorre o confronto, ocorreu, que aí o policial que prevaleça. Então, assim, reforçando, não é Sergipe há crime organizado. Agora não há um território dominado em que o Estado não prevaleça. Não há no Santa Maria prevalece facção criminosa tal, ali não. Mas a minha pergunta era justamente sobre isso. Existe. Crime organizado a gente sabe que tem. Isso. E a gente sabe também que cada bairro e área de Aracaju, quando estava na roubo de fio de veículo, você perde isso. Porque
não tem muito comando de crime. Não tem um cara que domina um roubo de carro em tal lugar, outro, é mais na área do tráfico. E está muito relacionado com homicídios. Quando eu estava no homicídio, eu sabia quem mandava em São Cristóvão, quem mandava no Bugio, quem mandava na Coroa do Meio, quem mandava lá na zona de expansão, né? Juninho, que vocês pegaram lá da zona de expansão, que era, na minha época, era quem mandava lá o Átila, que também está foragido até hoje. Lá na Coroa do Meio a gente tinha aquele Vaquinha que foi morto num presídio, depois tinha uns outros lá que eu não me lembro o nome agora. Aqui em São Cristóvão a gente tinha também. Eu sei que a gente tem líderes de bairro. Isso. Não aqui, são facções. Não são facções, não é? Isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Mas não tem, eles não são ligados entre si em duas facções. É isso que eu quero dizer, como é na Bahia. Eles não têm uma estrutura organizada. Porque assim, na Bahia, pelo que me parece, cada grupo desse que manda em determinada área já sabe de que lado é. Isso, territorialmente ele já sabe. Ele sabe, o cara pode ser o líder do Bugio, mas na área do Bugio quem manda é o PCC, então aquele cara é ligado ao PCC. Aqui é isso que não tem aqui. Não tem facção, não tem uma organização nos níveis que a gente tem em São Paulo, Rio e Bahia, aqui em Sergipe. Eles não têm nenhum interesse em confrontar com o Estado, né? Assim, eles não, como o Dernival falou, eles não estabelecem limitação de circulação, nem o que acontece em muitos outros estados esse pessoal controla a área realmente, né, de circulação e também cobram da população que lá reside, né? Dos serviços. Então, assim, aqui em Sergipe não tem esse tipo de situação, né? Mas eles estão aqui, muitas das vezes a gente se deparou com eles estivessem tentando viver uma vida normal, né? Como se estivessem em refúgio, mas eles não se organizaram a ponto de querer tocar fogo em ônibus, impedir a circulação das pessoas, cobrar pedágio, né? Exigir dos comerciantes. Mas, assim, eu imagino que isso é muito por conta desse trabalho que vocês fazem de integração e da informação que vocês têm acesso antes da coisa se organizar aqui, né? Isso, o que a gente chegou aqui mais próximo de uma facção é um indivíduo que ele é nativo ali da área do Barra América. Isso a gente vem... há anos, 5, 6 anos, a gente já vem batendo nessa organização criminosa. Na época, o doutor Oswaldo, diretor do DENARC, também foi firme em cima desse bando. E ele estava preso em Pernambuco, está preso há muitos anos, e de Pernambuco ele geriu o tráfico de droga e alguns homicídios aqui, sendo que a gente identificou os comparsas desse indivíduo aqui em Sergipe, e mais de 100 pessoas ou foram presas ou entraram em confronto policial. E nós conseguimos isolar esse indivíduo há cerca de 4 anos. Ele está isolado no Presídio Federal de Campo Grande. Esse seria o mais próximo que a gente poderia achar assim, de uma organização criminosa, mas que de uma facção criminosa, mas que foi totalmente desbaratada. Tanto foram presos ou mortos em confronto, quanto a parte patrimonial também foi toda realizada, a investigação da lavagem de dinheiro. E ano a ano nós temos conseguido renovar a manutenção desse indivíduo no sistema penitenciário federal, que aí ele quebrou as pernas dele, por assim dizer, em mandar ordens para aqui, para Sergipe. E o COP tem essa atribuição, né, da questão das organizações criminosas, então tem já um trabalho de monitoramento mesmo desse pessoal. Outra coisa também que eu percebia muito lá na Homicídios, de uma investigação que eu fiz lá maior, que surgia aqui e ali informação de gente que tinha saído daqui do estado para fora do Brasil, geralmente para o Paraguai. Tinha um grupinho daqui, tem até um remanescente desse aí, de uma investigação minha, que desapareceu aqui de Sergipe, que era de um grupo aqui, de um grupo criminoso aqui de São Cristóvão, era um dos matadores, né, do grupo. E eu recebi informação que ele tinha ido embora para o Paraguai e tal. Quando a polícia aperta muito aqui, e tem apertado muito já faz tempo, eles têm migrado. Geralmente eles saem daqui para fora do Brasil ou saem para os estados vizinhos. Qual é o fluxo dessa turma aí? Nós temos informações de algumas lideranças que realmente estão fora do Brasil. E aí a investigação fica difícil, mas também não fica impossível. A gente tenta também. O que é que a gente vê com essas lideranças foragidas?
eles conseguem um documento falso. E aí, nesse documento falso, ele quer ter vida tranquila. Então, a partir daí, quando a gente consegue a identificação dessa nova pessoa que nasceu, né, por assim dizer, a investigação flui, você consegue avançar mais rapidamente. Quando você consegue descortinar esse RG, esse CPF novo que você está usando. Então, o que é bom do COP no momento? Esse momento nós temos a situação de roubo à carga controlada, a situação de roubo a banco controlada. Então, nós temos tido tempo para focar nessas lideranças. Por a gente não ter uma demanda alta de inquéritos, como qualquer delegacia tem, muitos inquéritos, a gente tem tempo de focar realmente nessas lideranças, porque são investigações difíceis e exigem tempo e dedicação. Você não tem como passar um mês investigando um cara desse e, se não achar, deixar para lá. Isso não acontece. Quando entra no nosso radar, a gente vai seguir até achar. Pode ser que a gente saia de lá, mude a direção do COP, mas o trabalho vai estar lá. O colega que assumir, ele vai ter o norteamento dessa investigação. Porque com documento falso, vem aqui em Sergipe, né? De boa, visita aqui, consegue uma vida em outro lugar, tranquilo. Ele não vai aprontar lá, porque ele tem um poder aquisitivo. É o que a gente tem visto dos que vêm. O contrário também é verdadeiro. Os que vêm para aqui, da Bahia, de São Paulo, vários são presos aqui. Quando a gente vê o cara ter uma vida normal, você entra num condomínio de luxo aqui na Zona Sul, não acredito que esse cara é os bandido. vizinhos. Bom vizinho, né? Todo mundo gosta. Totalmente integrado. Faz churrasco direto. Isso. Então, nós temos tido esse tempo, por assim dizer, essa paciência de focar realmente nesses indivíduos que, apesar de não estarem em Sergipe, ainda, de certa forma, determinam homicídios e controlam o tráfico aqui no estado. Então, aí isso é importante a informação também com a Polícia Militar, com o DENARC, DHPP, a roubos e furto de veículos, nós também temos trocado as informações e os resultados aparecem. Quando a gente trabalha integrado, o resultado aparece. Você falou um negócio importante, que é a integração, né? Outro dia, eu estava na reunião na secretaria com o Dr. João e tinha lá uma pessoa falando sobre um aparelho que estava querendo vender para o estado de Sergipe, de identificação veicular. Fantástico o aparelho. Lula até testou lá no carro, lá na delegacia. Ele consegue identificar toda a parte, toda a peça que passa eletricidade no carro. Ele consegue identificar se é daquele carro ou não. Ou seja, se o cara fizer uma montagem de carro, na hora que você bota, você consegue descobrir, inclusive, de que carro foi que aquela peça foi retirada. E aí estava lá junto com o comandante da Polícia Militar, não sei se você estava nessa reunião. E aí o cara meio sem jeito de como falar. Porque viu o comandante. Porque viu o comandante da PM lá. E aí eu falei com ele, olha, eu falei, aqui em Sergipe, a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalham em conjunto. Então aqui não tem disputa. Porque na hora que ele foi falar, ele ficou meio sem saber como ia se comunicar. Então, o trabalho, a Polícia Militar aqui em Sergipe, desde que eu cheguei aqui, em 2003, que eu trabalho com a Polícia Militar, junto com a Polícia Militar, eu sou delegado de polícia, conto com meus agentes de polícia lá, mas nós sabemos que com a Polícia Militar a gente pode contar a qualquer hora, do mesmo jeito que a gente conta com os nossos policiais civis. Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Se eu estiver aqui agora e mandar uma mensagem aqui para o pessoal da Polícia Militar, eles chegam imediatamente. Isso por conta de uma política da Secretaria de Segurança Pública de estreitamento das relações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Rodoviária Federal também, lá na Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, nunca deixa esperando. Sempre que ligo, eu resolvo as coisas, eles resolvem para mim lá também. Essa troca, essa gentileza entre as instituições e o trabalho, eu acho que tem dado esses números. Eu não consigo imaginar o trabalho sem essa integração com a Polícia Rodoviária Federal. Eles têm ferramentas importantes para a investigação. Você não tem como abrir mão, principalmente no nosso caso, que as nossas investigações são interestaduais, intermunicipais, não tem como. Voltando a esse gancho da integração, algumas vezes quando a gente viaja para fora do estado, no caso da morte do Capitão Oliveira, roubo a banco, eu sempre optei por viajar com um oficial da Polícia Militar. Até porque para chegar no outro estado tinha um oficial e tal.
E aí, certa feita, a gente chegou em São Paulo, eu e o Coronel Ribeiro, na época ele era tenente-coronel, nós fomos até um batalhão da Polícia Militar em Santos e causou estranheza. Quando eu cheguei, né, eu percebi o incômodo do oficial que recebeu o Coronel Ribeiro. Disse, como? Você está com delegado, você está andando com delegado de polícia, veio com delegado. Lá a gente trabalha assim. E aí eu também, constrangido, puxei uma ordem de serviço do bolso, né, que tinha sido assinado pelo secretário de Segurança. Eu digo que a gente está na missão e houve uma determinação do secretário de Segurança. E passei esse documento para o coronel, o comandante do batalhão. E com o passar dos dias eu fui percebendo que o cara foi amansando e percebeu que realmente a gente trabalhava irmanado. E aí o trabalho fluiu plenamente. E vou dar uma terra de muro baixo. Mas vou dar uma notícia boa. Eu tenho ido a Brasília, voltando aí a Brasília lá pela Depol do Brasil, e Rodolfo, ele fala em todos os lugares por onde ele passa. O principal parceiro nosso hoje no Congresso Nacional, os principais parceiros nossos no Congresso Nacional são os deputados da Polícia Militar. Base na tem um Coronel Miller, que é da Associação dos Oficiais do Brasil, que eu já conheço há mais de 10 anos. Ele é amigo pessoal de Rodolfo, eles só andam juntos em Brasília. Projeto que é nosso, a Polícia Militar apoia. Projeto que é deles, Rodolfo vai lá para tentar apoiar. Isso é novidade, né? Porque que é uma novidade. Atrás, por isso que, só para você ter ideia, o Coronel Fraga, que é deputado distrital de Brasília, está na Comissão lá de Segurança Pública, com apoio da Depol também. E assim, semanalmente você vai lá, está lá Miller e Rodolfo lá com ele. Então, Rodolfo sempre fala, Cássio, o tanto você puder falar com os colegas no Estado, para estreitar as relações com a Polícia Militar, porque aqui em cima, só vou te dar uma ideia aqui, o apoio e a força da Polícia Militar em Brasília para os delegados é o mesmo que os delegados têm. É isso que eu ia falar, né? Porque mudou também a configuração do Congresso, né? Que antigamente a gente quase não tinha delegado parlamentar. Nem delegado. Hoje a gente tem muitos delegados, senadores, isso é importante, deputados né? federais. Que eles precisam da gente também. Que igualou e eles precisaram. Acho que isso ajudou também tem na muitos prática. Muitos da segurança pública, né? Exato. Na verdade, de uma maneira geral. Né? Alguns anos atrás, já tinham muitos da PM, não é verdade? E não tinha nenhum, poucos. Tinham poucos representantes. Número, né? Eu lembro que tinha Tuma, né? Senador. Tuma, João Campos. João Campos, Lorival da Paraíba. Na Bahia. Protógenes foi uma Protógenes foi federal. Depois da Lava Jato, deu um boom em todo o país. Deu um boom. Né? É verdade. Então, hoje a gente tem vários delegados parlamentares. E o parlamentar que mais apoiou o delegado no Brasil não era delegado. E isso aí é um reconhecimento nacional. Todo mundo que vai em Brasília sabe que é Arnaldo Faria de Sá. Engraçado que eu achava que ele era delegado. Todo mundo achava que ele era delegado por São Paulo. E não Ele era tão a favor, ele vestia a camisa do delegado de polícia, né? João Campos também, de Goiás também. Mas ele, como não era delegado de polícia, mas em Brasília, Rodolfo lá em Brasília, no período que ele passa, que é de terça a quinta-feira, toda semana, junto com o Miller o tempo todo. Decidem as coisas juntos. Eu estava com Rodolfo e Miller no Ministério na Secretaria Especial lá da Presidência, que faz a parte dos projetos de lei, tratando da questão da Previdência nossa. Quem estava defendendo a gente lá era o Capitão Augusto, dizendo que não tinha porquê a Polícia Civil ser tratada de forma diferente da Polícia Militar na questão previdenciária. Não, felizmente aqui em Sergipe a gente tem um relacionamento muito bom. A gente tem que preservar essa... Eu até falei com o Renata, um dos convidados nossos aqui vai ser o comandante da Polícia Militar, o Coronel Ribeiro. Vai vir aqui justamente para falar sobre esse assunto, né? A gente quer trazer ele e Tiago, não sei se Tiago vai vir, Tiago é envergonhado, né? Mas, vamos intimar. Mas a gente vai fazer um programa com ele para falar sobre isso, que eu acho que é importante a gente reforçar, tanto em cima como no dia a dia do trabalho. É importantíssimo. Ô, Hilton, me diga uma coisa, voltando um pouquinho aos crimes que a gente estava mais acostumado lá atrás, como tem sido a demanda de sequestros? Vocês ainda recebem uma demanda significativa de sequestro? A gente estava falando dessa diminuição, né, desses crimes violentos, mas esse ano a gente se deparou com um caso de extorsão mediante sequestro, de fato, que durou mais de um dia, né, Danival?
Foi. Eu acho que foi no mês de... Não sei se foi no mês de maio. Na minha vida policial, foi o primeiro. Foi. Nunca tinha extorsão mediante sequestro. E era uma... Foi no As caso vítimas do eram interior, ciganos. Não foi? Eram ciganos. Eu tô lembrado. Foi lá na região de Distância, não foi? Isso. Foi. A gente localizou o cativeiro lá, né? Acho que as vítimas eram, de Buquim. E essa demanda chegou pra gente, né? O COP tem essa atribuição também elencada, né? De investigar extorsão mediante sequestro. E aí, como a gente estava falando, né? O pessoal... a gente iniciou as medidas possíveis ali de campo, mas também com base em informações tecnológicas, né, de operações telemáticas e tal, e interceptação. A gente conseguiu localizar um dos envolvidos e que foi preso, né, e esse indivíduo indicou o local do cativeiro. E também, assim, para mim foi bem marcante, porque a gente se deparou com a gente localizou o cativeiro. E os dois reféns vivos. Os dois reféns vivos estavam acorrentados, né? Então foi bem... É chocante, né? Foi bem surpreendente, assim, a maneira como a gente encontrou eles. Haviam mais 2 criminosos guardando a residência e foi necessário realmente um confronto policial ali naquele momento. Mas foi bem chocante. Sem dúvida, foi uma das operações mais emocionantes que eu fui. Eles eram na verdade, a população cigana estava sofrendo com um histórico de sequestros na Bahia, né? E aí esse pessoal resolveu fazer aqui em Sergipe. E eram ciganos também? Não, as vítimas eram ciganos. Mas os criminosos. eles tinham informações que os ciganos costumavam andar com dinheiro. Dinheiro, né? Com ouro, com esse tipo de coisa. E eles resolveram fazer aqui em Sergipe, mas foi bastante exitosa a ação. Foi uma investigação interessante. Nós fizemos em conjunto com o doutor Érico e o doutor Renato, da Delegacia Regional de Distância. Porque inicialmente houve o primeiro sequestro e, por algum motivo, que não houve o pagamento do resgate, eles liberaram esse refém. E a partir daí nós começamos a investigar e, em meio à investigação desse primeiro sequestro, ocorreu esse segundo. E aí a gente estava lá no COP, final de tarde, e disse, rapaz, vamos, agrupa todo mundo e vamos cair para cima, vamos descer todo mundo para lá. E aí a gente passou a noite, passou a madrugada, amanheceu o dia, eu achei uma padariazinha aberta lá no povoado, um pouquinho antes de Terra Caída, achei um pãozinho lá com café. Porto do Mato ali, eu achei. Porto do Mato, vamos comer esse pãozinho aqui, e olhava, ninguém queria voltar, diga, rapaz, a gente só vai sair daqui, vamos achar esse cigano vivo. E aí nós insistimos, conseguimos prender um, e aí ele indicou o cativeiro, que já não era, que a gente estava realizando as buscas do lado de cá da ponte, no povoado Porto do Mato, sendo que o cativeiro era em Terra Caída. Isso depois o quê? À noite e à madrugada e uma parte da manhã a gente buscando no local errado, né? Porque na hora do flagrante, do sangue quente, é isso mesmo. Mas o importante é estar no terreno que uma hora clareia, como a gente diz, né? Vamos manter o pé que uma hora vai clarear. Com uma região de água, né? Isso. E aí costuma dar essa alteração. Essa oscilação de erro. E aí, quando nós localizamos a casa, ficamos aquele receio, todo mundo cansado. Vai haver confronto, não vai. E também um risco de ocorrer a morte dos reféns, né? Durante o confronto policial. Sendo que nós nos reunimos e decidimos, não, vamos fazer a entrada tática e com a técnica que a gente tem, vai dar certo. E como esperado, houve o confronto, um ambiente confinado, aquela penumbra da pólvora, né? Quando nós conseguimos abrir a porta, realmente chegar no quarto onde estavam os reféns, aquela cena que todo policial se emocionou. O cara com a correntinha de cachorro no pescoço, no pé, gritando, eles não sabiam o que era, apesar dos gritos, eu acho que ele não ouvia, que é polícia e muito tiro, né? Confronto no ambiente fechado. E conseguimos resgatá-los com vida. De imediato a gente pediu que eles gravassem um vídeo, que estavam bem, sem ferimento, e mandamos para os familiares que estavam todos em Buquim, que é uma comunidade cigana que existe em Buquim, e aí só alegria, só festa. Conseguimos trazê-los para o COP e ainda continuamos em diligência, porque tinha outra parte do bando que havia saído do cativeiro antes da gente ingressar.
Sim, o restante. E eu digo, não, a gente só vai sair, vamos manter aí. A gente só sai quando a gente Pegarmos localizar todos. todo mundo, vamos prender todo mundo. E nesse segundo momento, a gente localizou um outro veículo, onde estavam outros 2 sequestradores que também Interceptou. reagiram à abordagem e acabaram os 4 mortos. Mas, sem dúvida, foi uma das operações, de várias, né? As operações de roubar banco também, elas são, você fica a flor da pele. Que realmente que você sabe que o chumbo que vem de lá é pesado, por assim dizer, né? Exato. Mas, assim, a cena de ver o refém resgatado, aquela pessoa já sem esperança, esperando só a morte, E é assim- emocionante. E assim, não é fácil, né? Vocês, como à frente de uma operação dessa, tomarem as decisões, né? Isso, É uma isso. decisão que você toma ali que está assim no limite da coisa dar certo e dar errado. O Isso. limite assim é muito tênue, né? E ainda mais numa situação dessa que envolve uma pessoa refém, né? Exatamente. Eu acho que é o grande risco da nossa profissão, né? Sim. Essa coisa da gente ter que tomar a decisão certa naquele Isso. momento. Porque quem ouve a história depois é muito fácil. É. Ah, o Quando o delegado resultado foi decidiu, bom, né? né? O delegado decidiu tomar tal atitude. Quando dá certo, maravilha. Mas quando dá errado, ninguém tem essa noção, né, do que é você tomar a decisão no momento desse, né? A De pressão, responsabilidade. a responsabilidade. A gente tava mais de um dia lá, né? Aí, assim, você tocou num ponto importante, Renata, e aí tem a ver, tudo tem a ver com a carreira de delegado de polícia, né? Isso aí é uma situação bem específica. É. Todas as decisões dentro da delegacia, quem toma as decisões, todas não, né? No ambiente da investigação, as decisões principais, quem toma são os delegados de polícia. E quando a gente toma a decisão, a gente se responsabiliza pela decisão que a gente toma. Numa operação dessa, se tivesse dado errado, doutor Daniel, se tivesse atingido um refém, na segunda-feira, quem é que a imprensa estava procurando? Sim. Todo mundo ia criticar, ia dizer que a gente deveria ter pedido apoio, que estava Justamente. cansado. Que... Então, assim, isso é o ônus da nossa profissão. Isso. A gente é bom comandar, quem gosta de comandar, e tem gente que não consegue nem ser comandado, né? Quem não consegue ser comandado não é um bom comandante, né? Verdade. Mas é você tomar a decisão de, não vou falar só de entrar numa casa dessa, não, pedir uma prisão. Hoje, com a lei de abuso de autoridade, a gente pode... Você está lá com todos os elementos na investigação, mas é você que vai fazer o pedido de prisão ou não. É você que vai decidir se indicia ou não. E, às vezes, se você indicia, você pode ter um problema. E se você não indicia, você pode ter outro problema do mesmo jeito, né? Então, assim, quem não conhece a atividade do dia a dia do delegado de polícia, às vezes não vê essa outra parte da nossa profissão, que é a responsabilidade pelas decisões que a gente toma. Nós dois estávamos lá, né? Inclusive, entramos também com o grupo tático da... E ainda que você não tivesse entrado, lá em São Paulo, quem respondeu a bronca foram os comandantes da Polícia Militar quando entraram no presídio lá de Carandiru. É assim que funciona, quem está comandando, quem dá decisão, quem toma decisão, e é um ônus pesado para a gente, delegado de polícia. Né? E é por isso que muitos colegas, a gente sabe que muitos colegas hoje têm dificuldade, tem colegas que passam por problemas, às vezes, até de emocionais, por conta de decisões que tomam numa delegacia de grupos vulneráveis, num COP, que todo dia você tem situação de confronto, porque mexe com pessoas que são mais violentas e geralmente... Não é à toa que, infelizmente, a gente perde muitos profissionais, né, por conta dessa carga de estresse. Né, justamente. E, assim, essa cobrança que a população tem com a gente, delegado de polícia, tem que resolver. Quantas vezes a gente, lá no COP, você diminuiu esses atendimentos, porque lá é um negócio mais especial, mas nas delegacias de porta aberta, o pessoal vai lá para te pedir conselho de tudo. E quando você não atende, até mesmo quando não é um caso de crime, a pessoa insiste, aí pede um amigo para te ligar, para atenda fulano aí, quando você vai atender, não é uma coisa que diz respeito a crime, mas você está ali para estar dando... Então, assim, a atividade da gente, ela é uma atividade que, além do trabalho normal, das atribuições normais nossas do dia a dia, a gente carrega essa responsabilidade pelas decisões que a gente toma. E foi bom você lembrar disso, porque estamos comemorando agora 30 anos de carreira aqui em Sergipe, né? Na carreira de delegado de polícia. E tem delegado de polícia que já passou pelo COP, ou já passou pelo homicídio, que até hoje está respondendo uma cota,
ou é testemunha num processo, ou tem que estar explicando por que fez ou deixou de fazer tal coisa, não é isso? Com certeza. Então é o ônus da nossa. Mas foi a gente que escolheu, né? Hilton e Danival, a gente tem uma fase aqui que a gente pede para que cada um conte uma história curta, memorável, assim. Vocês contaram aí já, né? Os dois juntos, né? Sim. Talvez a gente utilize essa aí mesmo, né? Mas se vocês quiserem contar uma outra que a gente sempre utiliza no podcast, não precisa nem necessariamente ser alguma coisa relacionada a crime. Às vezes é um acontecimento dentro da polícia, curioso, que a atuação de vocês como delegado de polícia fez a diferença naquele momento. Assim, da minha carreira, sem dúvida, a investigação que mais emblemática, que mais eu senti o peso nas costas foi a morte do Capitão Oliveira. Aquela, para mim, ali, eu disse, Deus, se eu passar dessa, meu corpo tá grosso. Porque eu estava em casa, já à noite, tinha acabado de chegar em casa, estava no banheiro e o celular, vou. Não é possível. Então, que agonia é essa? Acabei de chegar. Quando atendi o telefone, era o Dr. João. Disse, mataram o capitão da Caatinga em Porto da Folha. Eu disse, quem, chefe? Fabrício. Não, mataram o capitão, desça para lá. Aí comecei a ligar para Fabrício não atendia. Na minha mente, naquele momento, seria com o Fabrício, né? E aí chamamos todo mundo, vamos descer para lá. Quando a gente chega na cena do crime, terra arrasada. Uma estrada deserta, 0 câmeras, na época não tinha OCR, testemunha 0. Digo, meu Deus, como é que a gente vai chegar nessa investigação? Aí eu senti o peso da responsabilidade, que eu disse, a gente vai ter que dar conta disso aqui. E começamos a trabalhar com todo o apoio do secretário, reuni minha equipe no COP, os delegados que estavam lá na época, eram o doutor André, Hugo Leonardo e doutor Nélio, que chegou comigo, está lá até hoje. Reunimos o pessoal da ADIPOL e começamos a trabalhar. E foi uma investigação difícil, não foi fácil. E o peso foi grande. Foi a investigação, para mim, a que eu senti mais cobrança, porque o Sergipe todo ficou aguardando o resultado dessa investigação. E graças a Deus e ao esforço de todos, né? Não só meu, mas de toda a Polícia Civil, da Polícia Militar também, que ajudou muito. Ministério Público, Poder Judiciário, que também atendeu as representações com agilidade. Nós conseguimos elucidar o crime e em menos de 30 dias nós já tínhamos deflagrado a primeira fase da operação. E também foi um dia emocionante para mim esse dia da deflagração da operação, porque nós tivemos vários cenários. Nós tivemos cenário lá na sua região, lá Barreiras. Em Barreiras, em Luiz Eduardo, em outra cidadezinha mais perto de Luiz Eduardo. Nós tivemos em Paulo Afonso, tivemos em Aracaju, tivemos em Jeremoabo. E eu, infelizmente, não pude, por a minha vocação e aptidão, eu sempre estou no cenário operacional. Só que nessa ocasião eu não tenho como sair de Aracaju, não tenho como sair da base, porque eu preciso gerenciar esses vários cenários que a operação está ocorrendo. Então isso para mim também foi um momento difícil. Foi quando eu chamei o Dr. João, disse, Dr. João, eu acho que eu vou para Bahia, vou para lá para onde o Jackson está, que o Jackson era um dos alvos principais da operação. Ele disse, não, né, você não vai não. Você não pode ir para lugar nenhum, porque você vai estar com a operação em vários estados. Como é que você vai sair? E aí eu disse isso já sabendo a resposta que ele ia me dar, né? Que realmente não era plausível sair da base naquele momento. E foi um dia de glória. Aí fiquei com os analistas da ADIPOL e também foi um dia que eu percebi também o outro lado deles que ficam na base, como é difícil também. Você interpretar um dado, que às vezes não é um dado tão claro, e passar aquela informação para poder o delegado que está na ponta decidir. Também é uma situação muito complexa. Com certeza. Quando você tem informação aí é uma equipe clara, boa, né? A informação clara não precisa... Agora, as informações como elas não chegam 100%, por assim dizer, e o analista vai à inteligência e à expertise dele de dizer, não, vá por aqui, e você conhecer sua equipe e seguir aquela orientação e saber que está indo no caminho certo. Então, foi um caso que, sem dúvida, que vai marcar o final da minha carreira. Todo mundo pagou a conta naquela operação, né? Todos. Não ficou ninguém sem pagar a conta. Depois nós deflagramos várias operações. E, assim, eu acho que da nossa gestão lá no COP, o tempo que a gente está lá,
eu vejo como o maior legado que nós vamos deixar lá, é que a gente chamou a responsabilidade para todos os crimes contra a agente de segurança pública do estado de Sergipe, de 2016 para cá, nós investigamos todos e elucidamos todos. Às vezes morria um colega policial militar, ia para um DHPP, se fosse latrocínio para o DEPATRE, sem demérito de nenhuma unidade, mas eles também têm todas as condições, até melhores do que a gente investigar. Mas eu acho por bem, deveria já existir essa unidade há algum tempo. Então, essa aí foi um legado nosso. Nós, sempre que tem tomara que demore aí 10 anos para acontecer, mas infelizmente nesse ínter já fizemos a investigação de homicídio de 2 colegas, foi doutor Ademir e doutor Marcelo. E já fizemos também dos policiais civis, né? De policiais civis em Umbaúba, que nós conseguimos ir para o local e pegamos em flagrante, foi o Talibã, Marcos Talibã e Alessandro. E também até de guardas municipais, policiais militares. Eu acho mais importante até do que essa diminuição que nós tivemos no rouba-banco. Para dar respaldo, né? E isso é muito importante, assim, uma ação dessa, uma resposta contundente da polícia, não é aquela questão de você, o pessoal foi para vingança, não, mas assim, é uma resposta, porque a gente sabe que todos os nossos policiais estão ali correndo risco, né? Então, assim, esses 2 casos que já foi comigo lá no COP também, né, fazendo parte da equipe, que me marcaram bastante, além dessa questão dos ciganos, foi da morte do Marcos, né, que Talibã, que é o apelido dele, e do Alessandro, né, que dessa vez a comunidade cigana estava no lado oposto, né. Uma situação que talvez que a gente apurou que de confusão mesmo, eles acharam que os policiais não eram policiais, que seriam matadores. E isso porque estava havendo mortes de ciganos na Bahia, e numa das mortes os assassinos se passavam como policiais, né? Então aí Alessandro e Marcos foram entregar uma simples intimação lá, e o pessoal cercou e atiraram neles de forma covarde, e assim, me chocou bastante porque conheci os dois, né? E a gente conseguimos, assim, e ali me chocou bastante também, assim, o espírito de corpo da Polícia Civil como um todo, né? E também da Polícia Militar ali, né? Todo mundo, assim, todo mundo saiu de onde estava e foi para a região, né? Assim, eu me lembro de colegas que estavam trabalhando no sertão, e esse diferencial, eu chego a me arrepio quando falo, esse diferencial que faz a gente, né, a gente receber essa missão, né, de policial, isso é que nos fortalece, esse espírito de corpo. Então, assim, todo mundo chegou junto. Eu lembro que na Bahia a PM abordou um carro em fuga de ciganos, e aí lá estava o delegado Jobson da Bahia, que deu apoio, aí a gente, Dernival estava num canto, o Nélio estava em outro, e Mayra também, e Len, todo mundo trabalhando ali. Aí a gente começou a linkar as informações de características de vestimentas e conseguimos levar ali o trabalho adiante. Esse tipo de cenário, você vê a importância do delegado de polícia e da liderança do delegado. Porque surgem formações as mais variadas possíveis, e você não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você tem que filtrar, né? E se concentrar. É a hora de você delegar. Hilton, você vai, vamos ali. Esse caso de... André também estava, né? André Davi, esse caso de Marcos e Alessandro. Fábio Pereira também foi essencial, ele ficou ali na cena do crime, já controlou a cena do crime para não haver violação. Não, todo mundo trabalhou ali. Todo mundo se empenhando, e a gente troca informação. O que é que a gente peca? Agora vamos dizer o que a gente peca e o que a gente tem dificuldade nesse cenário da emergência. É a comunicação no rádio, a comunicação ágil. Porque você tenta falar com todo mundo ao mesmo tempo e... Aí vira um caos. E não vai. Aí se você não delegar os delegados ali, controla esse cenário, controla esse, controla aquele, e aí você fica com focais em cada cena daquela para você ter uma noção do que está acontecendo. Porque nosso rádio, infelizmente, há pontos cegos no estado que não funcionam. E também teve o caso da morte do Marcelo, né? O delegado, que a gente também atuou ali, e também toda a Polícia Civil se debruçou sobre o caso, mas assim, o inquérito ficou lá no COP. O DHPP foi sensacional, o local de crime, Alan Faustino. Exato. Aí a gente, perfeito. Infelizmente, teve o desfecho que teve, mas assim, a investigação também foi muito bem feita, a várias mãos da Polícia Civil como um todo. Estão presos ainda eles? Eles estão presos ainda.
Ficaram os três Ficaram presos? 3 presos. Foi. A polícia militar conseguiu prender 2, né, em flagrante, ainda naquela manhã. Eu fui para lá nesse dia também, eu lembro. No outro dia cedo, né? Pega lá na... Isso. Foi uma mobilização grande também. Né? Foi. Mobiliza. É E aquela foi um coisa, caso né, que chocou, assim. Quando é algum agente de segurança, é bem natural que ocorra essa mobilização toda, né? E Há tem todo que um ter, envolvimento, né? tem que ter. As outras instituições também se prontificam, chega junto, PRF, PF, todo mundo se mostra disposto a ajudar. A gente vê que realmente nós juntos somos imbatíveis. Tem que ter essa integração realmente. Pois é, gente, chegamos ao fim, né? Com certeza ainda teriam várias histórias interessantes para ouvir de vocês. Gostaria de ouvir todas, mas chegou ao fim nosso tempo, né? E aí eu queria agradecer mais uma vez a presença, né? E parabenizar pelo trabalho. A gente fica, como colega e como cidadã, assim, realmente orgulhosos. Eu tenho muito orgulho da minha polícia, né? Fico muito feliz de fazer parte dela. Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que tem, né, dos percalços, é um trabalho que realmente fascina, né? É gostoso. E quando a gente tem esse tino, né, que muitas vezes a gente nem sabia que tinha, né? A gente que eu sou um desses. né? Que a gente só estudava para concurso, antes não fazia parte, né? Mas depois que a gente entra, a gente descobre que era o nosso lugar. Então, assim, eu fico feliz de ouvir as histórias de vocês, né? Fico feliz de ver os resultados. E agora eu estou tendo a oportunidade de falar isso para os colegas, né? Porque antes só ficava de longe, né? E agora eu tenho essa oportunidade toda semana receber os colegas aqui, junto com Cássio e Gabriel, e agradecer em público, né, o trabalho de vocês. Parabéns. E obrigada. Que agradeço a oportunidade, excelente. Valeu, obrigado mesmo. Sempre bom estar com os colegas, né? Falando sobre assuntos que a gente está sempre... Muita coisa a gente sabe, muita coisa a gente aprende. Né? É verdade. Sempre. Eu tenho aprendido muito aqui. Isso aqui tem dado aula pra gente, né? Tem aprendido muito. Pois é, nós estamos chegando no final desse episódio com os colegas Hilton e Dernival do COP, aqui com a doutora Renata. Assine nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página para que você possa receber os próximos vídeos sobre política, segurança pública e temas jurídicos. Um abraço. Obrigada e até a próxima.